Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Você possa dar um amém aí no seu lar, na sua casa, porque verdadeiramente a maravilhosa paz e a maravilhosa graça de Jesus Cristo tem nos sustentado e tem nos abençoado. Que bom a gente poder, nessa quinta-feira, poder separar esse tempo para poder adorar o nosso Deus, ouvir a sua palavra e dizer a Ele tudo aquilo que nós somos agradecidos, agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Que bom que eu e você, nós aqui e você aí na sua casa podemos fazer isso. E eu quero convidar você a adorar o nome do nosso Deus nessa noite mais uma vez. O Salmo número 34, o salmista diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o meu louvor estará sempre nos meus lábios. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. E nós devemos verdadeiramente, queridos, adorar o Senhor independente das circunstâncias. Em todo o tempo nós devemos realmente nos alegrar no Senhor e adorá-lo. Quero convidar você aí na sua casa se você pudesse colocar de pé, dar um abraço na pessoa que está do seu lado. Quero convidar você a adorar o nome do Senhor. Mas antes eu quero orar também. Quero orar junto com você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nessa noite, mais uma vez, adorar o Teu santo nome, Senhor, glorificar a Ti e Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado com a Tua graça, com a Tua misericórdia e com as Tuas mãos poderosas. Nós queremos declarar, Senhor Deus, a Ti nessa noite, que independente das circunstâncias, nós Te louvaremos em todo o tempo, Senhor, nos momentos alegres e nos momentos mais difíceis, Senhor. Nós vamos Te adorar, nós vamos nos alegrar e nós vamos abrir os nossos lábios para engrandecer o Teu nome e Te agradecer, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Deus. Nós queremos agora cantar louvores ao Teu nome. Nos ajuda e nos abençoa. Abençoa cada um dos meus irmãos que estão nesse momento nos seus lares, adorando o Senhor também junto conosco. Abençoa cada lar, Senhor, abençoa cada pessoa, cada coração, Senhor, alegra para Te adorar, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar louvores. És Tu a única razão da minha adoração. Aleluia! És Tu a única razão, Senhor, da minha adoração. És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. És Tu, única razão pra minha adoração, ó Jesus. És Tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo.
Sim, Deus, em todo tempo nós te louvaremos. O teu povo te adora, Deus. Canta comigo, diga assim: em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Vamos cantar. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele é vencedor para sempre. Ele venceu em nosso lugar, e para sempre nós louvaremos o seu nome. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Aí na sua casa você pode aplaudir o Senhor com muita alegria no seu coração, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero fazer um momento agora, queridos, também de adoração. Vou usar esse microfone aqui mesmo, meu querido. Eu quero dizer para você, nessa noite, meu amado, que esse é o momento dos dízimos e as ofertas. Nós também adoramos o nosso Deus com as nossas finanças, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele ama a quem dá com alegria. O desejo do nosso coração, meu querido, é que, independente das circunstâncias, como nós acabamos de cantar, independente das circunstâncias, nós vamos continuar adorando o nosso Deus, inclusive com as nossas finanças. Essas circunstâncias difíceis que nós estamos vivendo, querido, momento de isolamento social, momento que nós não podemos nos reunir aqui como temos comunhão física, não pode de nenhuma maneira ser motivo para nós sermos infiéis na nossa parte financeira, na nossa adoração também com as nossas finanças. Não, de maneira alguma nós podemos ser infiéis para com os dízimos e as ofertas, até porque, queridos, a igreja de Jesus continua trabalhando, essa igreja continua trabalhando, essa igreja continua pregando o evangelho, continua atendendo aqueles que sofrem, continua orando com aqueles que estão angustiados. A nossa junta diaconal continua trabalhando, queridos, incessantemente na ajuda aos necessitados, os nossos ministros da caridade. Os missionários continuam pregando o evangelho nos campos, nesses campos espalhados por toda a face da terra. E eu quero conclamar você, querido, a continuar sendo fiel nos seus dízimos e ofertas, porque Deus tem sido fiel para conosco. E nós também devemos ser fiéis naquilo que nós prometemos, inclusive, naquilo que está, inclusive, na sua palavra, e naquilo que nós também nos comprometemos a fazer diante do Senhor. Então, com alegria, continue dando seus dízimos e ofertas. Você deve estar vendo aí, né, todas as informações, as contas da igreja, para que você possa fazer isso da maneira que você puder. Mas faça isso com alegria, querido, e com um ato de adoração. Continue sendo fiel. Nós vamos ter esse momento agora aqui também, onde nós também vamos ter a oportunidade de dar aqui os nossos dízimos e ofertas, daqui a pouco, enquanto nós cantamos, você pode também agradecer a Deus e já se programar para poder dar os seus dízimos e ofertas. Amém? Em nome de Jesus.
quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, queremos te ofertar. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Aleluia. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Cantemos juntos. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. O Senhor é o nosso maior tesouro. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia! Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te adoraremos, Senhor, somente a ti, Jesus. Em qualquer circunstância, somente a ti, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Recebe a nossa adoração e a nossa gratidão. Oh Deus, em nome de Jesus, e abençoa o teu povo, ó Deus, e abre, Senhor Deus, o coração do teu povo para receber a tua palavra nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Luciano.
Amados irmãos, queridos, boa noite. A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sua casa, sua família. Graças a Deus que mais um dia nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus para ouvir a palavra de Deus e para cultuar o Senhor. Graças a Deus, irmãos, porque a Bíblia diz que em todas as coisas Cristo nos conduz em triunfo e manifesta através de nós, através de você e através de mim, a fragrância do seu perfume. Amém? Queria compartilhar com os irmãos brevemente um texto da palavra de Deus que está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. Só esses 3 versos que eu queria compartilhar com os amados irmãos nessa noite. Os irmãos sabem, irmãos, que essa carta de Paulo aos Filipenses é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. É uma das cartas onde o apóstolo Paulo manifesta o seu coração por uma comunidade que começou, como diz o reverendo Hernandes, com sangue, suor e lágrimas. Lá em Atos capítulo 16, está a narrativa histórica do início dessa comunidade. E a narrativa de Atos capítulo 16 é uma narrativa encantadora. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo chega em Troade, e o desejo do apóstolo Paulo é que ele pudesse ir para a Ásia Oriental, pregar a palavra de Deus numa região inóspita, difícil, uma língua estranha, homens embrutecidos. Mas como um grande bandeirante da fé, o apóstolo Paulo tinha o desejo de pregar o evangelho nesse lugar inóspito. E o interessante é que a tônica do apóstolo Paulo, ela está registrada lá em Romanos, capítulo 15. O desejo de Paulo era pregar o evangelho onde Cristo ainda não tinha sido pregado. E a gênese da história dessa igreja começa com esse desejo ardente do apóstolo de pregar o evangelho na Ásia Oriental. Mas a Bíblia diz, irmãos, em um relato encantador, e a Bíblia relata que à noite Paulo teve um sonho, e nesse sonho apareceu a ele um varão macedônio, né? A Macedônia é hoje a Grécia. Aparece um varão macedônio e diz a ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aquilo ali, irmãos, para Paulo aparentemente foi uma mudança de planos. Muitas vezes a vontade do homem, e na maioria delas, não é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, irmãos, a gente vê nesse texto, ela é plenamente soberana e vitoriosa. Quantas vezes você fez planos ou faz planos, e de repente, quando esses planos vão ser colocados em prática, você vê que Deus dá um viés, coloca você numa estrada, coloca você numa situação, circunstâncias diferentes daquela que você planejou. O apóstolo Paulo sonhou à noite, e ele compreendeu, depois que ele acordou e a lucidez veio, ele compreendeu, porque o texto em Atos 16 diz isso. Ele compreendeu que Deus o estava chamando para pregar o evangelho na Europa. A Bíblia diz que Paulo então sai de Troade e ele chega na bela cidade de Filipos. E aí você conhece a história da igreja dessa cidade. A Bíblia diz que nessa cidade, uma cidade gentia, uma cidade onde a maioria dos habitantes eram ex-soldados de Roma, e muitas vezes era uma cidade
onde não havia uma sinagoga judaica. Paulo não se dirigiu para essa sinagoga porque não existia nessa cidade de Filipos, e a Bíblia diz que ele procura um lugar para oração, e ele acha as margens de um rio, e o texto diz que eles começam a orar, a buscar a presença de Deus, e ali perto dele existe uma mulher. A Bíblia diz que ela era uma mulher de posse, uma mulher rica, uma mulher vendedora de púrpura, uma mulher que de repente tinha uma empresa de tingir roupas, muito comum naquele tempo, muito comum naquela região. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor abriu o coração dessa moça para entender as coisas que Paulo pregava. E ao final da fala do apóstolo Paulo, essa moça, irmãos, tem um insight maravilhoso. Essa moça diz assim: olha, se de repente não houver nenhum problema, se vocês me considerarem digna, eu quero abrir a minha casa para que vocês comecem a reunião na minha casa. E o texto diz, irmãos, que a igreja de Filipos, ela inicia com esse gesto tão amoroso, tão hospitaleiro, de uma mulher que se chamava Lídia. E aí então começa a história do Evangelho de Jesus Cristo na Europa. Deus queria que Paulo fosse para a Europa, mas Paulo queria ir para a Ásia Oriental. Louvado seja Deus, irmãos, porque os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos planos. Mesmo que os planos de Deus, algumas vezes, vão frustrar os seus planos. Veja, querido, que através da Europa, o Evangelho, como um rastilho de pólvora, alcançou aquele continente maravilhoso e chegou até nós. A igreja de Filipos, irmãos, enfrentou uma grande luta. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 16, quando ele pregava o Evangelho em Filipos, aconteceu um levante na cidade. Aconteceu que o apóstolo Paulo foi linchado. Aconteceu que ele e Silas tiveram as suas roupas rasgadas, tiveram o seu corpo marcado por açoites, as suas mãos e os seus pés presos num tronco e colocados numa masmorra e numa prisão romana, sombria, escura, fétida, e foram julgados como malfeitores. Mas a Bíblia diz, irmãos, que à meia-noite, contrariando todas as expectativas dos outros presos, do próprio carcereiro, a Bíblia diz, irmãos, que durante a noite, à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. Que coisa gloriosa, irmãos. O reverendo Hernandes está certo. Uma igreja que foi fundada com sangue, suor e lágrimas, as costas marcadas, os pés no tronco, mas dos lábios desses homens não sai uma palavra de reclamação, não se ouve uma palavra de murmuração. E pasmem, foi Deus que mandou esses homens para lá. Talvez se fosse eu, talvez se fosse você começaria a se questionar: Senhor, mas será que é isso mesmo? Será que eu ouvi a tua voz de verdade? Será que eu não me enganei com respeito ao projeto do Senhor na minha vida? Mas foi para isso, Senhor, que o Senhor me chamou para cá? Será que foi para isso que de repente apareceu aquele homem no meu sonho, para me colocar numa prisão, para me tratar como malfeitor, para eu ficar aqui nessa prisão escura e fétida, numa cidade romana,
Foi para isso que o Senhor me chamou? Certamente, querido, muitos de nós diríamos isso. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele entende e ele sabe quem o chamou. E o chamado de Deus, irmãos, é para a vida e para a morte. É para a alegria e para o sofrimento. É para aquelas coisas gloriosas que enchem o nosso coração de gozo e de paz. Mas também, irmãos, é para a dor, para a angústia, para o sofrimento. É um caminho de flores, mas também é um caminho de pedras. É um caminho de luz, mas tem também momentos escuros. O cristão genuíno, irmão, sabe que o evangelho não é um parque de diversão. O evangelho, irmãos, tem percalços, tem dificuldades, tem pedras no caminho, tem espinhos que muitas vezes nos aguilhoam a alma e o coração. O apóstolo Paulo sabia disso. Na carta de Paulo aos Filipenses ele escreve: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Foi na carta aos Filipenses que Paulo escreveu essa palavra. Por quê? Porque ele quase morreu em Filipos. Uma cidade inteira foi contra ele, linchando ele e o seu colaborador Silas, lançando-os no profundo do cárcere. Mas a Bíblia diz, irmãos, que dos lábios de Paulo não há dúvida, não há incredulidade, não há murmuração, não há um resquício de desespero e de decepção com Deus, porque o texto diz que à meia-noite, com os pés amarrados e agrilhoados no tronco, as costas machucadas, em vergões abertos pelos açoites tomados pelos algozes, a Bíblia diz que à meia-noite, dos lábios do apóstolo Paulo e de Silas, destilavam palavras de louvor e adoração e oração a esse Deus. Qual tem sido, meu amado, a sua reação diante de tudo isso? O que tem saído dos seus lábios na hora escura, na hora difícil, na hora das pedras, na hora dos espinhos, na hora das dificuldades, na hora que nem tudo são flores e às vezes os céus se enegrecem? O que tem saído dos seus lábios, meu amado irmão? Será que você é daqueles que quando acontece alguma pedra no caminho, você murmura, você reclama, você pensa em desistir, você de repente quer abrir mão, você de repente já quer decretar falência? Mas o apóstolo Paulo, irmãos, a despeito de todas as dificuldades que o chamado de Deus impôs à sua vida, eu estou me lembrando agora, irmãos, que Jesus é tão fiel, mas tão fiel, que ele cumpriu a promessa dele até na vida do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 9, quando ele chama Paulo para ser um ministro do evangelho aos gentios. Jesus faz uma profecia, irmãos, terrível na vida de Paulo, e diz assim: olha, eu vou te mostrar o que importa sofrer pelo meu nome. Quem está disposto? Será que existem pessoas dispostas hoje, no ano de 2020, com o coronavírus aí, para sofrer pelo nome de Jesus? Pois Paulo, irmãos, ouviu isso dos lábios de Jesus: eu vou te mostrar o que importa, sofrer pelo meu nome. E está aqui, irmãos, está aqui, ó, a história é avassaladora. Atos capítulo 16, Jesus Cristo começa a cumprir a sua promessa na vida de Paulo. Paulo linchado, Paulo encarcerado, Paulo cheio de açoites. Mas o texto diz, irmãos, que à meia-noite esse homem cantava louvores ao Senhor.
que tem saído dos seus lábios, meus irmãos? O que no momento de dificuldade tem alentado o seu coração? A Bíblia diz, irmãos, que quando Paulo e Silas cantavam louvores e oravam, aconteceu, meu pastor, um grande terremoto. Deus, irmãos, fendeu as portas e as algemas, o céu desceu na cadeia de Filipos, e a Bíblia diz que todos os grilhões se romperam e as portas se abriram, por causa do poder de Deus, manifesto através de quê? Da oração e do louvor. Em que momento? No momento da dor, no momento da dificuldade, no momento dos céus escuros, no momento da tempestade, no momento, querido, onde os espinhos agrilhoam a alma. É nesse momento que o cristão mostra que ele é diferente. A Bíblia diz que o carcereiro, ouvindo o terremoto, ouvindo aquele barulho estrondoso, ele pega uma tocha. Por quê, pastor? Porque as prisões eram lúgubres, escuras, sotúrnicas. Ele pega uma tocha apavorado, e ele pega uma espada. Diz o texto que ele ia se suicidar. Por quê, pastor? Ora, um carcereiro naquele tempo, sobre ordens de Roma, quando ele viu as portas abertas, o que ele imaginou? Todos fugiram. Os presos que estavam sob minha responsabilidade fugiram. E de repente, ele apavorado, entra numa tocha, vê as portas abertas, e ele pega a espada, e ele vai se suicidar. Porque é melhor ele morrer pelas mãos dele, do que morrer pelas mãos de César. O castigo era cruel, a responsabilidade dele era grande com os presos, e ele preferiu tirar a própria vida, do que ser um algoz nas mãos dos soldados romanos. Mas aí, irmãos, ele ouve um grito. Depois você confere na sua casa. Ele ouve um grito lá do fundo da cela: pare, não te faça nenhum mal, nós estamos todos aqui. Oh, aleluia. O apóstolo Paulo, irmãos, não deixou que aquele homem tirasse a vida dele. Ele gritou lá do fundo: não faça isso, não tire a sua vida. Nós não fugimos, nós estamos aqui. A Bíblia diz que aquele homem, irmãos, entrou com aquelas tochas na mão, trêmulo. E quando ele vê os presos, e principalmente Paulo, com as cadeias rompidas, com as portas abertas, ele chega diante de Paulo e faz uma pergunta: o que eu faço para ser salvo? Como eu poderei ser salvo? Poderei ser salvo? Ele estava pensando, irmãos, nos soldados romanos. Como eu vou me livrar da mão deles? Como eu serei salvo? E o apóstolo Paulo, irmãos, inteligente, perspicaz, cheio do Espírito Santo, pega aquele gancho maravilhoso e diz para ele o seguinte: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, o texto é glorioso demais. A Bíblia diz que aquele homem abraçou o Evangelho numa crise tremenda, e a Bíblia diz que ele agora pega o apóstolo Paulo e Silas, leva esses homens, sabe para onde? Não mais para o profundo de uma prisão, mas para a sua casa. A Bíblia diz que ele põe a mesa. A Bíblia diz que as mesmas mãos que de repente prenderam o apóstolo Paulo nos grilhões e no tronco, foram agora as mesmas mãos que o texto diz que sarou e pensou o óleo e limpou as feridas das costas do apóstolo Paulo. Aquela mão, irmãos, que prendeu aquele homem no tronco, foram as mesmas mãos que prepararam a mesa, que fizeram uma ceia, e na casa do carcereiro celebrou-se a vitória da vida e do Evangelho na vida daquele homem e da sua família. Louvado seja o nome do Senhor.
sangue, suor e lágrimas. A igreja de Filipos, irmãos, começou nesse contexto de dor, de angústia, mas também de poder de Deus. Vivemos uma situação difícil, irmãos. Vivemos uma clausura existencial há mais de um mês. Pessoas doentes, pais de famílias desempregados, pessoas completamente desnorteadas, sem saber para onde ir, muitos demitidos dos seus empregos, muitos sem saber o que fazer, muitos assombrados pelo fantasma dessa enfermidade. Mas, meu amado irmão, nós temos um Deus soberano e poderoso, que age na história, através da história, para a glória dele e para benefício dos seus. O apóstolo Paulo, irmão, sofreu as maiores agruras do seu chamado. Foi julgado num calabouço romano, semi-morto, acorrentado como um animal. Mas foi através disso que a semente do evangelho germinou, cresceu e deu fruto na cidade de Filipos e alcançou o mundo inteiro. Que coisa gloriosa, irmãos! E é exatamente essa igreja que o apóstolo Paulo, agora preso em Roma, escreve essa carta. Paulo está em prisão domiciliar. Paulo está preso em Roma por causa do evangelho. E ele escreve essa bela carta, irmãos, onde a palavra alegria aparece 16 vezes. A carta de Paulo aos Filipenses é a carta da alegria. Mas a carta de Paulo aos Filipenses também, irmãos, é a carta do desafio. Paulo nos desafia nessa noite. Veja bem o que ele diz no versículo de número 12 do capítulo 1. Você pode seguir a leitura aí comigo. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Irmãos, aqui Paulo está dando um relatório da onde que ele está. Paulo está preso, como eu havia dito. A Bíblia fala das minhas cadeias em Cristo, versículo 13. Paulo está algemado, versículo 14. Paulo está numa prisão domiciliar por causa do evangelho. E o interessante, irmãos, estou me lembrando de uma outra coisa. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele escreve para que Timóteo não se envergonhe do seu encarcerado, que sou eu. Por quê? Porque quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele também está preso, mas está preso muitos anos depois, e numa situação muito diferente desta que ele escreve a carta aos Filipenses. Mas lá ele fala para Timóteo: não te vergonhes do evangelho e nem de mim, do seu encarcerado. O interessante é que aqui, irmãos, Paulo também está preso. Ele está vivendo uma situação de dificuldade, uma situação que ninguém gostaria de viver. Eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano é ter sua liberdade cerceada. Esse negócio de não poder ir e vir, irmãos, é um negócio difícil, não é? Agora você imagina para um homem preso,
aprisionado, algemado, tendo uma das coisas mais benfazejas na vida de um ser humano, que é a liberdade completamente tolhida e cerceada. Nós vivemos, irmãos, dias de isolamento, mas nós não estamos presos. Você entra no seu carro e dá uma volta na cidade. Você coloca o seu tênis e dá um passeio a pé, agora com máscara, né? Você não tem a sua liberdade tolhida, como a liberdade do apóstolo Paulo foi tolhida, dele não poder ir e vir para lugar nenhum, porque existia uma guarda pretoriana que cuidava dele dia e noite, e ele fala sobre isso aqui. Portanto, meu amado, se você acha que essa sua situação está muito difícil, olhe para o apóstolo Paulo e veja que ele viveu por mais de uma vez essa situação constrangedora, horrorosa, de ter a sua vida cerceada no dom mais precioso que o homem tem, que é a sua liberdade. Mas o interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele crê na soberania de Deus, e ele sabe que até algo aparentemente ruim, ela serve ao propósito de Deus. Por quê, pastor? Porque é isso que ele fala aqui. Veja bem o que ele diz. Versículo de número 12. As coisas que me aconteceram, elas têm contribuído para o avanço do Evangelho. Em outras palavras, as cadeias de Paulo contribuíram para o avanço do Evangelho. Irmãos, eu quero crer que nos nossos dias isso está acontecendo também, amém? Eu quero crer, querido, que esse isolamento, que essa pandemia promoveu, que a gente já está até cansado de ouvir falar desse negócio. Eu quero crer, irmãos, de que tudo isso, irmãos, tem contribuído para o avanço do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Deus soberano do apóstolo Paulo é o mesmo Deus soberano que age na história hoje. Nada foge ao seu controle. E assim como as cadeias de Paulo trouxeram benefício para o avanço do Evangelho, eu quero crer, irmãos, que essa situação constrangedora que nós estamos vivendo, eu aqui, vocês aí, os nossos familiares todos espalhados, a gente não poder se ver, não poder se abraçar. Hoje nós recebemos algumas pessoas aqui no gabinete, segunda-feira, né, meu pastor? Vieram alguns irmãos aqui no meu gabinete, sentamos, conversamos. Irmãos, que situação terrível. Você encontra com o irmão, você não sabe se abraça, você não sabe se dá a mão, você não sabe o que você faz. Não é isso? Você tem vergonha de esticar a mão, ele tirar a mão. Você de repente pensa que se você não esticar, ele pode ficar com raiva. Você não sabe se vai, você não sabe se fica, você não sabe se abraça, você não sabe, irmãos, ele não sabe. E eu vou dizer uma coisa, isso para o brasileiro é terrível. Eu não sei para você, irmãos, mas para mim, eu quero confessar para você aqui, diante de toda a internet do mundo inteiro, isso para mim é uma tortura. É ou não é? Cerceados, irmãos, a gente não sabe como agir, mas olha, uma coisa eu preciso de crer, tudo isso tem contribuído para o avanço do Evangelho. Amém? Pastor, de que maneira a prisão de Paulo, dos seus próprios lábios, contribuíram para o avanço do Evangelho? Primeira delas, versículo 13, segue aí comigo. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de quê? De toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Em outras palavras, se Paulo não tivesse sido preso em Roma, se Paulo não tivesse um destacamento de soldados pretorianos cuidando dele, eles nunca ouviriam do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, irmãos,
Um homem que aproveitou todas as oportunidades que Deus lhe deu para fazer o quê? Para publicar e proclamar o bendito Evangelho do Senhor Jesus. Funciona mais ou menos assim, quer ver? Se eu não estivesse preso em Roma agora, essas pessoas, esses guardas que eu preguei, eles nunca ouviriam o Evangelho do Senhor. Por isso, a minha prisão contribuiu para o avanço do Evangelho. E eu tenho notado, irmãos, que nessa circunstância de isolamento, tem muita gente pregando o Evangelho por aí. Tem muita gente publicando as lives por aí, tem ou não tem? Tem muita gente, irmãos, que era tão tímido, que não conseguia mexer direito no tal do celular, que não sabia mexer direito, né, Gadiel, no tal do Instagram, que não sabia mexer muito nesse negócio de live, que nem sabia o que era live. Tem muita gente, querido, que está saindo da toca e botando a sua cara na internet, e de repente, irmãos, fazendo culto, dando uma palavra, dando um estudo, dando uma exortação, fazendo oração, fazendo live, fazendo reunião, abrindo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É a palavra de Deus sendo pregada, é ou não é? Através das lives, irmãos, eu já encontrei pastores e amigos meus que eu não via, ó. Agora você liga lá o Facebook, liga lá o Instagram, está o sujeito lá. Às vezes tacanho, às vezes com o celular meio torto, às vezes com a imagem meio estranha, às vezes com um volume meio esquisito, mas irmãos, estão pregando o Evangelho. Sabe por quê? Porque essa situação tem contribuído para o avanço do Evangelho, meu pastor. Amém? Ah, irmãos, a gente recebe uns testemunhos tão bonitos. Eu queria contá-los aqui para vocês, mas depois eu conto. Deixa passar isso, depois eu conto. Eu fico imaginando, irmãos, aonde uma pregação dessa, um culto desse, uma live desse, um negócio desse que você clica no seu celular e manda para alguém. A diferença, meu pastor, que isso pode fazer na vida de uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho na situação comum, mas agora nessa pandemia está doido atrás de Deus e Jesus. E aí de repente, querido, você que é um promotor, um propagador, alguém que aproveita essa oportunidade, pega essas lives, pega essas pregações, pega tudo que está na internet, coisa boa, e manda para as pessoas, publica o Evangelho, alcança essas pessoas. Irmãos, que coisa abençoada, tem gente lá no Pará, lá no Marabá, lá no Acre, ouvindo os cultos da IPVO. Aonde, irmãos, essas pessoas ouviriam se de repente não houvesse esse enclausuramento? Tem gente que só consegue ver coisa ruim nas coisas, mas louvado seja Deus, que no meio de muita coisa ruim, tem coisa boa para valer, amém? Deus está fazendo coisa bonita, irmão, sabe por quê? Porque Ele continua sendo o Senhor da história, e tem a direção da história nas suas mãos. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Olha, a minha situação de clausura tem contribuído para o avanço do Evangelho, porque a guarda pretoriana ouviu do Evangelho. Você quer ver, irmãos? Estou terminando. Se você chegar lá no final da carta, na saudação da carta, Paulo está terminando a carta lá no capítulo 4, e ele termina assim, quer ver? Verso 21. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Agora preste atenção. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de quem? De César. Irmãos, vocês estão compreendendo isso? Dentro da casa do imperador César, tinha gente lá que Paulo chama de santo. Sabe por quê? Porque ouviu o Evangelho dos lábios de quem? De Paulo. Se converteu. E dentro da casa de César tinha crente do Senhor Jesus. Por quê? Porque Paulo estava preso em Roma.
Portanto, meu querido, tenha a visão correta das coisas. Pare de reclamar. Ore e adore, porque o milagre pode acontecer, amém? Mas em segundo lugar, por que a clausura, o isolamento de Paulo, a prisão de Paulo, contribuiu para o avanço do Evangelho? E aí eu termino com o verso 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Irmãos, veja bem, não é isso que está acontecendo hoje? Olha como a Bíblia é impressionantemente atual. Veja que por causa das algemas de Paulo, por causa da circunstância que Paulo estava vivendo, de prisão, de aprisionamento, de isolamento, por causa disso, olha o que o texto diz: a maioria dos irmãos, estimulados pelo Senhor, por causa das algemas de Paulo, por causa da prisão de Paulo, o texto diz que eles, por causa disso, irmãos, se tornaram corajosos, deixaram de ser covarde, deram a cara, mostraram a cara, começaram a pregar com desassombro. Sabe o que significa isso? Não ficaram mais amedrontados, não ficaram mais tacanhos, temerosos. Pelo contrário, quando eles viram, irmãos, que Paulo estava preso por causa do Evangelho, e eles soltos, eles disseram assim: olha, nós precisamos pregar esse Evangelho, nós precisamos fazer esse Evangelho conhecido, deixa de covardia, vamos mostrar a nossa cara. Louvado seja Deus, irmãos, louvado seja Deus. Por quê? Porque tudo isso aconteceu porque o apóstolo Paulo estava onde? Preso. Tudo isso aconteceu por quê? Porque estamos vivendo uma pandemia, estamos isolados uns dos outros, isolados das atividades normais e naturais de ir e vir, de abraçar, de beijar, de se relacionar, de compartilhar, de contar caso, vitórias, derrotas, de chorar, de rir, de tomar café, de sentar junto, de conhecer um ao outro, de dividir a vida. Estamos tolhidos de todas essas coisas. Pastor, essas coisas são coisas ruins? Coisas ruins. O aprisionamento de Paulo é coisa ruim? Coisa ruim. Você gostaria de estar preso? Não gostaria. Aliás, se você visitou algum presídio na sua vida, você sabe muito bem o que eu estou falando. Nada disso, irmãos, é inerentemente bom, mas tudo isso serve a um propósito eterno, bendito, bom, soberano, maravilhoso de Deus. Amém? Por isso, querido, quero deixar para você nessa noite essa palavra de encorajamento. Enquanto estamos aqui, querido, o Deus de toda a terra trabalha. Enquanto o apóstolo Paulo estava preso, a prisão de Paulo contribuiu para o avanço do Evangelho. E olha, eu creio que essa pandemia e tudo que está acontecendo, essa maluquice por aí, tudo também tem contribuído para que o Evangelho chegue nos rincões onde ele de repente não chegou ainda, através dos seus obreiros, dos seus pastores e de todos aqueles que com desassombro põem uma luzinha na cara, dão uma tombada no celular e fazem uma live exponencial. Portanto, meu amado, não tem problema. Paulo diz: eu estou encarcerado, mas a palavra de Deus jamais, oh aleluia, jamais. Todo esse esforço que fazemos, a IPVO e todas as outras igrejas, é para levar esse Evangelho bendito não apenas para você, mas a todos os rincões desse planeta através da internet. Amém? Você pode entender um negócio desse? O troço chega no Acre, o troço chega lá em Minas, o troço chega lá no Nordeste,
O sujeito, a palavra de Deus chega lá em Feira de Santana, chega lá em Marabá, chega em rincões, irmãos, que às vezes você nunca imaginou que existia, nome de cidade que você nunca imaginou que existiria, mas o evangelho chega, sabe por quê? Porque irmãos resolveram com mais desassombro mostrar sua cara e pregar o evangelho. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Deus te dê graça e você faça aquilo que Paulo ensinou aos Tessalonicenses: aproveitai as oportunidades. Ao invés de você ver só dificuldade, veja as oportunidades e use as oportunidades que Deus tem te dado. Amém? Que Deus te abençoe muito, Deus te fortaleça. E para de reclamar, para de murmurar, para de ficar aí dando de coitadinho. E deixa eu te dizer uma coisa, querido, olhe para o céu, respire fundo. Deus é o Senhor da história, Ele é o soberano sobre toda a terra, e até um aprisionamento contribui para que a palavra de Deus chegue a todos os lugares. Amém? Que Deus te abençoe muito, que Deus te dê muita graça e que Deus te fortaleça com essa palavra, em nome de Jesus, amém. Quero concluir, irmãos, com 2 avisos, tá bom? O primeiro deles, você já sabe que o pastor Luciano lançou um livro novo pela editora A.D. Santos. Graças a Deus é um livro, irmãos, onde eu demorei 6 anos para escrever. Comecei a escrever esse livro em 2012, terminei de escrever em 2017. Nossa, pastor, mas ele não é tão grosso assim. É claro, irmãos, que eu comecei a escrever em 2012, mas eu não escrevi sem parar. Nos meus momentos de folga, naqueles momentos onde dava, eu escrevi uma parte, escrevi outra parte, escrevi um capítulo, escrevi outro capítulo. E em 2017, antes de eu vir para Maringá, esse livro ficou, pelo menos, o seu primeiro esboço pronto. E graças a Deus, irmãos, Deus me deu a graça de publicar esse livro através de uma editora reconhecida, né? A A.D. Santos. Esse livro está à disposição dos irmãos, ok? Tem aqui comigo, tem na secretaria da igreja, e você pode adquiri-lo também na livraria evangélica aqui de Maringá, de Curitiba e de outras cidades, ok? Então, fica a dica boa de leitura do pastor Luciano, agora não o livro dos outros, agora o livro dele, amém? E outra coisa, para terminar, e a gente orar, domingo agora, às 19 horas, nós teremos o culto especial de aniversário dos 40 anos da IPVO. Eu sei que a gente está separado fisicamente um do outro, mas essa data, irmãos, é uma data importante. E a gente precisa, diante de Deus, e diante dos irmãos, e diante dos anjos, marcar essa data para a glória do nosso Deus. Não é porque nós estamos isolados da presença física que nós vamos deixar de celebrar. Pelo contrário, nós vamos celebrar. Nós teremos aqui no domingo um culto especial. Nós temos aqui 3 surpresas, viu? 3 surpresas maravilhosas nesse culto de domingo preparado para você. Então, olha, marque um encontro com Cristo e com a sua família e com seus amigos, domingo, às 19 horas, que eu tenho certeza que o seu coração vai ser tocado, você vai ser emocionado por aquilo que você vai ver aqui, e a gente está preparando aqui com muito carinho para você, amém? Então divulgue, coloque aí, né, as suas redes sociais para funcionar, e divulgue os trabalhos da sua igreja, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa noite, por essa oportunidade, pela tua palavra, porque sabemos que mesmo nos momentos difíceis, o Senhor continua sendo Deus, e continua agindo poderosamente, no meio da igreja e na história dos homens. Obrigado, Senhor, porque até esse momento de dificuldade tem contribuído também, para que o teu evangelho seja pregado
através de muitos irmãos que com desassombro têm pregado a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude a não ter os nossos lábios calados e as nossas mãos encolhidas. Pelo contrário, Senhor, por causa desse momento de dificuldade, o Teu Espírito Santo possa agir na Tua igreja, e a Tua igreja com coragem e desassombro possa proclamar esse bendito Evangelho, seja por palavras, sejam por atitudes. Fica conosco, Senhor, e nos ajude a sermos promotores dessa gloriosa mensagem, que é a mensagem da salvação. E agora, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre todo Israel de Deus, hoje e eternamente. Amém e amém. Um beijo carinhoso, Deus te abençoe muito, em nome de Jesus, e até domingo, às 19 horas. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.